Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância que é de a gente começar a pensar em construir o nosso patrimônio. Por que eu tenho que começar a pensar isso, o pensamento em longo prazo, investir no meu futuro? Isso e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som, o meu lugar é aqui. Eu sou o Douglas Maximiano, seu consultor financeiro. Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre como construir patrimônio e a sua importância. E antes de iniciar, já sabe, já ativa o sininho de notificação, deixa o like e compartilha com seus amigos para ajudar aqui o nosso canal. Então, sem mais demora, a gente vai falar sobre o porquê eu devo pensar em construir, em aumentar o meu patrimônio, a importância disso. Uma pesquisa que a Ambima fez revela que 60% dos seus entrevistados preferem não falar sobre as finanças, que eles preferem pensar quando acontecer algo, quando chegar ali o imprevisto, quando se depararem com um obstáculo. Olha a importância que é você começar a se planejar o quanto antes e não esperar de fato que aconteça alguma coisa. E o porquê, né? As pessoas têm medo de falar sobre finanças. Porque é um assunto ainda, infelizmente, tabu no nosso país, nas nossas famílias, com os nossos amigos. A gente ainda tem esse receio de falar quanto que ganha, se tem o dinheiro guardado para alcançar os objetivos e por aí vai. E todo esse tabu acarreta, né, na nossa dificuldade em lidar com as finanças. E o que tudo isso tem a ver com a nossa construção do patrimônio? Porque quanto antes a gente começar a planejar a nossa vida financeira, a gente saber aonde quer chegar, o que a gente quer construir, melhor. Porque cada vez que a gente fica adiando, fica procrastinando, fica deixando para depois, fica cada vez mais difícil a gente conseguir essa construção de patrimônio, a gente alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Então, comece a partir de hoje a pensar no seu futuro, nos investimentos de longo prazo, em construir o seu patrimônio. E aí eu vou falar os benefícios que é para a gente construir patrimônio. E aí você começar a entender o porquê que eu devo construir, eu devo pensar em aumentar e construir o meu patrimônio. Primeiro motivo para você pensar e começar a construir o seu patrimônio é a sua segurança e a segurança da família. É muito comum a gente ver nos nossos pais que eles querem ali, dentro das possibilidades deles, proporcionar para a gente um lar, né, a parte de alimentação, nos dar aquilo que eles julgam necessário como uma boa educação, um bom ensino e por aí vai. E o que isso tem a ver com o seu patrimônio? Se você quer constituir família ou se você não sabe como vai ser o seu futuro, essa parte de segurança é primordial. Porque a gente sabe que, infelizmente, por exemplo, nesse momento de pandemia, se você não tem ali a sua casa própria, que é um grande sonho dos brasileiros de conquistar a casa própria, você estaria morando de aluguel. E qual que é a dificuldade em morar de aluguel? Nesse momento, por exemplo, que a gente está de pandemia, se você tem os seus salários reduzidos ou se você é mandado embora, o aluguel continua vindo. E aí você não pode, às vezes, ficar atrasando, porque dependendo ali como vai ser a negociação ou com a imobiliária ou com o dono do imóvel, ele pode ali pedir o seu despejo. E aí você vai ter que sair daquele lugar que você já estava acostumado para ir para um lugar mais barato. Isso, quando você tem a sua própria casa, né? Você tem essa segurança maior. Você consegue utilizar disso para abrigar não só a você mesmo, mas a sua família. É uma base. Você tem ali essa firmeza, essa tranquilidade. Por isso que isso é um dos sonhos, acho que o primeiro que as pessoas querem, né? Comprar a casa própria. E a gente sabe que esse não é um objetivo fácil, não é simples, porque a gente sabe que não é barato comprar a sua casa aqui no Brasil. Então, se você não começa a se planejar a partir de hoje, mesmo que você não queira comprar a casa para morar, até mesmo para você alugar, ter a partir dela uma renda, você tem que começar a partir de hoje. Seja você juntando dinheiro para comprar a sua casa à vista, seja você dando uma boa entrada para fazer ali o seu financiamento, não importa a maneira que você vai fazer.
e sim o objetivo, que é você ter ali a sua casa própria, você construir o patrimônio para dar segurança para a sua família. Então, o primeiro passo para você entender o porquê você tem que construir patrimônio é você ter essa segurança. Mesmo que depois lá na frente você vá mudar de estado, você vai mudar de país, você consegue vender, obviamente também que não é simples, não é rápido, mas você tem ali já um ponto de partida, você não vai começar do zero. Então olha a importância de a gente pensar em como alcançar a nossa casa própria, seja comprando ela ou poupando e tendo esse dinheiro guardado. Olha que segurança a mais a gente vai ter se a gente tiver uma dessas duas opções, ter a nossa própria casa ou ter o valor de uma casa em nosso poder, nos nossos investimentos, na nossa mão. Com certeza isso te trará mais segurança para o resto da sua vida. Então, o primeiro objetivo ou o primeiro passo para você querer construir o patrimônio é a segurança não só apenas sua, mas da sua família. E a segunda, mais importante, que infelizmente a gente não pensa, a gente só vai deixar para pensar sobre quando talvez é um pouco tarde, que seria no nosso futuro, na nossa terceira idade. Como que está a aposentadoria dos seus pais, dos seus tios, das pessoas mais velhas que convivem com você? Elas vivem bem? Vivem tranquila? Elas puderam parar de trabalhar? Ou elas têm que continuar trabalhando porque a aposentadoria não é suficiente para arcar com os custos? Infelizmente, quando a gente vai ficando mais velhos, os nossos custos com a terceira idade vai aumentar. Porque provavelmente a gente vai precisar de mais remédios, a gente vai precisar de mais alguns cuidados, o nosso convênio médico fica mais caro. Se eu não tenho a renda, eu vou ter duas saídas. Ou eu vou ter que diminuir o meu padrão de vida, então aquele convênio que eu tinha que era muito bom, eu vou ter que diminuir, ir para um mais baratinho, que talvez não atenda os médicos que eu já conheço, que eu estou acostumado. Vou ter que vender a minha casa, mudar para uma casa menor. Olha o tanto de transtorno que você vai ter porque você não pensou nisso. E isso também entra na sua construção de patrimônio. Porque a gente falou que o primeiro é você ou ter o dinheiro ou comprar a sua casa, e o segundo é você pensar na sua terceira idade. Como que você quer desfrutar da sua aposentadoria? Se você contribui com o INSS e acredita que vai receber esse valor, por que você não fazer uma aposentadoria à parte, para você ter mais dinheiro? E aí eu te pergunto, o que você prefere? Ter apenas a aposentadoria do governo ou ter mais dinheiro? Com certeza você vai preferir ter mais dinheiro. Só que aí a gente entra nessa disciplina que você tem que ter, nessa construção de patrimônio para a terceira idade, que é você ter aí a sua previdência particular, indiferente da onde você vai fazer. Se você vai fazer com casas de aluguel, se você vai investir em ações, se você vai ter uma previdência privada, o que você vai ter não importa, mas você vai ter que ter essa previdência particular. Porque cada vez mais a gente está vivendo mais. Os nossos idosos estão indo para os 80, 90 anos, né? A estimativa de vida do brasileiro aumentou, a média de 75 anos. Imagina você se aposentando aos seus 65, você tem aí mais 20 anos, no mínimo, à frente. Como você quer viver esses 20 anos? Então, essa construção do patrimônio é para quando você chegar nessa aposentadoria, você ter a escolha de falar: agora eu não quero mais trabalhar, ou eu vou diminuir aqui o meu ritmo de trabalho, agora eu vou correr atrás de alguns sonhos que eu tive que deixar de lado durante essa construção de patrimônio. Então, se eu tinha vontade de viajar para conhecer o Brasil, se eu tinha vontade de fazer uma viagem internacional, se eu tenho vontade de aprender um instrumento, de cantar, seja o que for. Olha o poder que você vai ter nas suas mãos se você se planejar financeiramente, se você entender que você tem que construir esse patrimônio, que você tem que pensar na sua aposentadoria. E de novo, assim como a gente comprar a nossa casa própria, o quanto antes você começar, melhor, mais fácil vai ser. Eu trouxe até aqui um exemplo para você entender a importância de a gente começar o quanto antes. Então, eu fiz um post uma vez lá no meu Instagram, comparando ali 3 cenários. Uma pessoa com 20 anos, com 35 anos e com 50 anos. Ambos desses perfis estavam
pensando ali, né, na construção ali da aposentadoria, pensando ali no futuro. E aí o mais jovem entendeu e falou, não, eu vou aproveitar que eu tô com 20 anos, então eu tenho bastante tempo pela frente, eu tenho 40 anos aí para ir guardando e poupando. E aí, como geralmente os seus 20 anos, talvez a gente não tenha ali aquele emprego que vai pagar muito bem, ele fez ali o seu planejamento e viu que conseguia guardar R$300 por mês. E foi ali disciplinado, entendendo que aquele valor era destinado ali para a terceira idade dele. E foi guardando. O segundo, com 35 anos, esperou um pouco mais. Falou, não, tô com 20 anos, tô começando agora, preciso investir em curso, não sobra dinheiro, tô pagando faculdade, fiz FIES, não consigo guardar nada. E chegou ali aos seus 35 anos, já estava um pouco mais maduro profissionalmente. Ele falou, não, agora eu tenho que pensar, né, no meu futuro, na minha aposentadoria. Às vezes já tá com filho, já tem família, já tá casado, então os gastos aumentam, as prioridades mudam, mas ele enxergou essa importância de pensar na construção do seu patrimônio para a terceira idade. E aí ele pensou também, então eu tô com 35, quando eu chegar nos 60, eu já quero estar um pouco melhor financeiramente, já quero ter construído um certo patrimônio, ter um dinheiro acumulado para minha aposentadoria, poder aproveitar os filhos, os netos, a vida. Então, assim como o primeiro, ele viu lá dentro do seu planejamento e também conseguiu guardar ali, por causa das contas, muita responsabilidade, ele também conseguiu guardar os R$300 por mês e ficou guardando ali disciplinadamente, sem interromper, com o propósito do futuro promissor que ele teria, ficou guardando seus R$300 por mês. E já o terceiro, como infelizmente é a maioria dos brasileiros, foi vivendo a vida, não deu tanta importância, primeiro, para o planejamento financeiro. Para que eu vou pensar no futuro, não sei se vou estar vivo amanhã, e quando eu ficar mais velho eu penso nisso, eu vou estar ganhando mais, então eu preciso começar a guardar dinheiro quando eu tiver dinheiro para guardar, enquanto meu salário é pequeno eu não consigo, e todas aquelas desculpas que a gente já conhece. Então ele chegou ali aos seus 50 anos, os filhos já adultos, e aí ele pensou, não, agora eu tenho que pensar na minha aposentadoria, né? Tô com 50, com 60 também, eu já quero ficar mais tranquilo, então eu vou aproveitar agora que eu já ajudei os meus filhos, já consegui dar uma boa educação, consegui ajudar na faculdade, enfim, agora eu vou pensar na minha aposentadoria. E ele ali se prontificou também, como não tinha grandes possibilidades de muito guardar, né? Ele não conseguia guardar muitos recursos, ele também poupou ali os R$300. E então, nos três exemplos aqui, ambos conseguiam poupar R$300. E aí eu pergunto para você, será que R$300 por mês para você é muito? É pouco? Você consegue? Você pode começar com menos e depois ir aumentando? Você pode começar com mais? Comenta aí para mim se esse valor daria para você começar ou você tem que começar com menos. E ambos chegaram aos seus 60 anos. E olha só, vamos ver quanto que cada um conseguiu acumular. O primeiro ele conseguiu poupando ali, ele acumulou R$144 mil. O segundo, que começou ali com seus 35 anos, acumulou R$90 mil. Já o terceiro, ele acumulou apenas R$36 mil. E aí você deve estar se perguntando, será que R$36 mil é muito, é pouco? E aí quem tem que me responder isso é você. Hoje você tem R$36 mil? Se você tivesse, poderia te ajudar nessa situação que a gente se encontra? Você poderia abrir um negócio próprio? Te traria novas possibilidades de você ganhar mais dinheiro? Então olha a diferença que faz, na verdade, não é o quanto você poupa, porque ambos conseguiam guardar R$300 em momentos diferentes da vida. Um enxergou mais cedo a importância disso, o outro também aos 35 anos, jovem, e o outro, infelizmente, um pouco mais tarde, mas enxergou a importância. É aquele velho ditado, antes tarde do que nunca. Então, se você começa a guardar, você vai colher os frutos lá na frente. E o porquê é importante você começar o quanto antes? Porque qual que é a fórmula de você saber o quanto de dinheiro você vai ter lá no futuro? A fórmula é o seguinte, é o valor futuro, né? Quanto que você vai ter? Qual é a previsão que eu faço? Então, qual que é o cálculo matemático sobre isso? É
o valor presente que você vai ter, aquele valor que você coloca todo mês, que você poupa todo mês, vezes 1 mais a taxa de juros que você ganha, elevado ao tempo. Então, o que faz o seu dinheiro crescer no mundo dos investimentos é o tempo. Quanto mais tempo você tiver, melhor para você, mais você vai ter lá na frente. Quanto menos tempo você tiver, mais valor financeiro você vai ter que pôr, mais esforço, mais sacrifícios você vai ter que fazer para compensar a falta de tempo que você tem. Então comece o quanto antes, porque aí o seu esforço financeiro vai ser menor, você vai ter mais tempo para conseguir acumular e aí sim planejar a construção do seu patrimônio e poder aproveitar a vida. Olha a importância. E aí olha a diferença que deu de valores acumulados. Eu falei para vocês quanto cada um acumulou, né? Primeiro ele acumulou 114 mil, só que eu não falei quanto que rendeu, né? Aqui na minha simulação, eu vou deixar aqui para vocês verem, né, o quanto cada um fez, com um rendimento de 0,6 ao mês. Então ele acumulou 114 mil, só que rendeu nesse tempo todo rendeu 694 mil. Então ao total ele tinha 800 mil reais. Olha só o poder de você ter o tempo ao seu favor. Já o segundo acumulou 90 mil, né? Rendeu para ele 162 mil. Então ele totalizou aí 252 mil. Será que faria diferença para sua aposentadoria 252 mil? E o terceiro, lembra que eu falei que ele acumulou 36 mil? E esses 36 mil renderam mais 16 mil reais. Então ele teria ali 53 mil reais pensando na sua aposentadoria. Talvez não seria a aposentadoria dos sonhos, mas eu te pergunto, será que esse valor não conseguiria complementar a aposentadoria que ele iria receber do governo, se ele contribuiu para o governo? Olha só a importância. Então, se você contribui com o INSS, você pode ter uma complementar. Se você não contribui, você é autônomo, vai contribuir com o mínimo, você tem a obrigação de fazer a sua previdência complementar, para você não sofrer lá no futuro. Então, olha a importância, olha só como 3 pessoas em momentos diferentes que decidiram construir o seu patrimônio têm resultados completamente diferentes. Então, veja o que é mais importante para você, viver apenas o hoje e só Deus sabe o que vai ser do amanhã, ou você viver o hoje e planejar o seu amanhã para poder viver bem, viver tranquilamente. Então está nas suas mãos a construção do patrimônio. Comece o quanto antes. E agora eu quero te falar os motivos que podem ser os empecilhos para você pensar e começar a agir na construção desse patrimônio, que é a falta de um objetivo bem definido. Será que você só está pensando no hoje? Será que você é imediatista? Você só pensa em consumir? Ah, eu tenho que ser feliz, só se vive uma vez. E pensamentos dessa natureza? Se você pensa assim, provavelmente você não vai dar importância para a construção do seu patrimônio. E pensa que você não dando a importância para isso, você não vai estar afetando apenas a sua vida. Você vai estar afetando a vida da sua família, dos seus filhos, da sua próxima geração. Olha a importância que é você ter os seus objetivos bem definidos e poder auxiliar a próxima geração a sair um degrau superior. Ou você é daquele tipo de pessoa que, infelizmente, os meus pais não me deram nada, então meus filhos não vão ter nada também. Eu não tenho essa obrigação de deixar nada para eles. Eu sempre tive que me virar, então eles que se virem. Se você tem esse tipo de pensamento, então provavelmente talvez você não tenha um futuro brilhante, você não tenha um futuro que você deseja. Você vai ter o futuro que o tempo lhe reservar, pela sua falta de planejamento, pela sua falta de disciplina consigo mesmo. Falta de cuidado com a saúde. A gente às vezes passa a vida inteira achando que sucesso financeiro é a gente ter um monte de dinheiro na conta e aí abandona a família, vive trabalhando, tem 5 empregos, hora extra e tudo mais, e a gente não se alimenta direito, não pratica uma atividade física, não cuida da nossa saúde. E a gente vai ficando mais velho, começam a aparecer pressão alta, diabetes, é dor nas costas, é dor aqui, dor ali. E aí todo o tempo que às vezes você passou construindo um objetivo, que seria ali ganhar dinheiro, juntar dinheiro, você vai ter que gastar para cuidar da sua saúde. Então busque o equilíbrio entre você
acumular patrimônio, acumular dinheiro e também manter a sua saúde. Porque nada adianta você chegar lá, como os exemplos que eu dei, com R$1 milhão para sua aposentadoria, né, para a terceira idade, mas você tá um bagaço e não conseguir aproveitar. Você não conseguir levantar da cama, não conseguir passear sozinho, aí não vale a pena. Então busque o equilíbrio entre viver o hoje, entre ganhar dinheiro e também cuidar da sua saúde. Outra coisa que vai te impedir, vai te atrapalhar demais, que são procrastinação e o imediatismo. Deixar tudo para amanhã. Quando eu chegar nos meus 60 anos eu vejo o que vai ser. Quando acontecer tal coisa eu penso no que eu vou fazer. E o imediatismo, pensar só no hoje, só no consumo de agora. Só se vive uma vez, então eu vou gastar, eu quero ser feliz. E esse tipo de pensamento faz com que eu não planeje meus objetivos, eu não poupe dinheiro, eu não estruture a minha aposentadoria e vai me trazer como consequências o quê? Endividamento, falta de recursos para me manter, vou ter que depender de parentes, de filhos, de ajuda de terceiros, porque eu não me planejei, eu não me organizei financeiramente e eu não tenho dinheiro para me manter. A gente sabe que quando a gente ficar mais velho, a gente vai ter que usar remédio, muitas vezes a gente vai ter que ter um convênio e isso tudo vai dinheiro. E se eu não me planejei e não tenho esse dinheiro, como que eu vou fazer? E aí, de novo, além de você não só atrapalhar a sua vida financeira, você vai atrapalhar a vida financeira de outras pessoas. Sejam dos seus filhos, sejam de amigos, de parentes, ou depender de ajuda de terceiros. Será que é isso que você quer para o seu futuro? Então comece a se mexer, comece a mudar a sua forma de pensar e principalmente comece a mudar as suas atitudes. Comece a poupar. E também o que vai te atrapalhar muito é uma mentalidade negativa, a sua falta de disciplina e a terceirização da culpa. O que é, Douglas, uma mente negativa? Tudo, nada vai dar certo. Para que eu vou guardar dinheiro? Eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Eu não sei sobre investimento, eu não confio em ninguém. Tudo você vê pelo lado negativo. Você não enxerga as possibilidades, você não enxerga os aprendizados, você não tem uma mente de crescimento. Então olha só o quanto isso vai te bloquear, isso vai te sabotar. Você ficar terceirizando a culpa quando você chegar lá nos seus 65 anos, quando você está numa situação adversa, a culpa sempre é do outro. A culpa é do governo, a culpa é do seu chefe, a culpa é da sua empresa, a culpa é da sua esposa, a culpa é dos seus filhos, a culpa é sempre de alguém. Você sempre está certo, você sempre tem as melhores intenções, você sabe tudo e você não faz nada de errado. Isso faz com que você não assuma a responsabilidade e aí o que o futuro lhe reservar, você vai reclamar. Você vai falar, é porque os governantes não pensam na gente e por isso que eu estou nessa situação. Se você já sabe que os governantes não pensam na população, você tem duas opções. Ou você aceita o que eles nos dão, ou você corre, arregaça as mangas e faz algo para mudar a sua situação. E aí você mudando a sua situação, você tem a possibilidade de mudar a situação da comunidade onde você mora, de pessoas que podem cruzar o seu caminho, você vai ter essa possibilidade de ajudar. Mas isso se você arregaçar as mangas e ir trabalhar. Então, pare de ser negativo, pare de terceirizar a culpa e comece a ter mais disciplina. Porque de tudo isso que a gente falou, para você conquistar os seus objetivos, para você construir esse patrimônio, para você ter uma vida mais tranquila na terceira idade, poder desfrutar e viver com qualidade, só vai ser possível se você tiver disciplina em poupar, em gerar mais renda, em investir, em construir esse patrimônio, em ter esse equilíbrio entre o hoje e também pensar no amanhã. Isso tudo você precisa de muita disciplina e determinação para não desistir e colocar tudo a perder e lá na frente sofrer pelos seus erros, pelas suas escolhas, pela sua falta de disciplina em ter o equilíbrio na vida. Então comece a exercitar isso, mude a sua forma de pensar, mude principalmente as suas atitudes com relação ao dinheiro. Bora construir patrimônio, bora construir uma aposentadoria digna para a gente poder realizar os nossos sonhos, viajar e aproveitar a vida. E agora eu vou te dar 5 dicas de como você vai conseguir fazer para construir todo esse patrimônio, pensar na sua aposentadoria e aproveitar a vida. Que é a primeira, trabalhar e poupar.
Ninguém fica rico, ninguém constrói um patrimônio, ninguém acumula capital só investindo. Para você investir, você tem que poupar. Para você poupar, você tem que ter um emprego, você tem que trabalhar, você tem que gerar renda. Então, esse é o principal foco. Se nesse momento você não tem como poupar, seja porque as suas contas estão apertadas, tudo que você ganha, você já tem compromisso, a solução é você aumentar a sua renda. E quando você aumentar a sua renda, não cometa o erro de aumentar também os seus gastos. Entenda que esse aumento de renda que você vai ter é para os seus objetivos. Então, construir patrimônio, construir riqueza, não é o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. E na verdade a riqueza é o quanto você poupa. Porque só assim você vai conseguir acumular e construir tudo isso que a gente falou até agora. Agora que você já está poupando, você está pensando em investir, pense que para sua aposentadoria, para sua terceira idade, são investimentos de longo prazo. Não é para você investir esse ano e daqui 6 meses você pegar aquele dinheiro para gastar com alguma coisa. Para esse tipo de objetivo você tem outros investimentos, você guarda esse dinheiro separadamente. Entenda que investimentos para sua aposentadoria, para a terceira idade, para construir o seu patrimônio, são investimentos de longo prazo. No mínimo 10 anos, você guardando esse dinheiro para lá na frente poder desfrutar. Então, entenda a importância de pensar no longo prazo, de ter a disciplina, de todo mês você poupar, de todo mês você guardar dinheiro para aquele objetivo. Então, invista no longo prazo. Eliminar as suas dívidas. Se você tem dívidas, é primordial que você comece a eliminá-las. Você pode até começar a investir para fazer talvez a sua reserva de emergência, mas o seu foco principal é eliminar as suas dívidas. Depois que você tem a sua reserva constituída, ataque com todas as suas forças as dívidas, porque são elas que estão roubando o seu dinheiro, roubando a sua energia, roubando a sua saúde mental. E isso faz com que você não dê tanta importância para o longo prazo, não dê tanta importância para a sua aposentadoria, porque é todo dia alguém te ligando, te cobrando, são os bancos, são as empresas que você deve, você não dorme direito, você fica ansioso, você fica frustrado. Olha só o quanto as dívidas atrasam a sua vida. Então, se você ainda tem dívidas, concentre o maior esforço em eliminá-las. Depois você constrói ali o seu patrimônio. Então, força, garra para eliminar as dívidas e depois coloque mais energia para você conquistar os seus objetivos e ter uma aposentadoria digna, ter uma terceira idade tranquila, em poder viajar, em poder curtir. Não venda bons ativos. O que é isso, Douglas? A partir do momento que você não tem mais dívidas, que você já constituiu ali a sua reserva de emergência, você está começando a conhecer o mundo dos investimentos, vai ser inevitável, diferente da proporção, você vai acabar caindo na renda variável, que são as ações, são os fundos imobiliários, que é você pensar no longo prazo e você tem fundamentos para escolher em quais empresas você vai ser sócio. Então você vai escolher empresas você sabe que são empresas sérias, que são empresas que estão crescendo, que têm um futuro promissor. E aí, você comprando, se tornando sócio dessas empresas, não é para você ficar 1 ano e vender. O intuito é você pensar no longo prazo, ficar ali comprando ações daquela empresa durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, para talvez, quando você chegar ali na sua terceira idade, você vender tudo aquilo e mudar o seu tipo de investimento, porque agora você quer apenas segurança, você quer desfrutar daquilo que você acumulou. Então não venda bons ativos. Estude sobre investimentos, agora que você já eliminou os passos anteriores, que você não tem mais dívida, você já tem a sua reserva de emergência, você já separou ali dinheiro para os outros objetivos que você quer conquistar. Quando o objetivo é acumular patrimônio, busque conhecimento sobre isso, entenda sobre isso e não venda esses ativos que você foi adquirindo nesse período. Lembre-se, o foco é o longo prazo. E por último, construa renda passiva.
Dentro dos investimentos que a gente falou, que você vai pensar no longo prazo, existem investimentos que vão, assim como os fundos imobiliários que vão te pagar um aluguel mesmo sem você ser dono de um imóvel, assim como as ações têm os dividendos, assim como você pode ter comprado casas para te pagarem aluguel. Crie renda passiva. O que é, Douglas, a bendita renda passiva? É você ter salário sem precisar trabalhar. Seja você vivendo de casas de aluguel, porque você construiu, você comprou várias casas e aluga, então você não precisa trabalhar. As pessoas moram lá e te pagam aluguel. Assim também nas ações com os dividendos e nos fundos imobiliários. Você pode construir uma empresa, depois vender essa empresa, ou você coloca outras pessoas para tocarem aquela empresa e você só recebe parte dos lucros. Então comece a pensar em formas de você construir essa renda passiva, que é você ganhar dinheiro mesmo sem trabalhar. Busque novas estratégias para você ter novas fontes de renda. O que a pandemia nos ensinou? Se você tem apenas uma única fonte de renda e se essa fonte secar, você vai passar por muitos problemas, você vai passar por muitos apuros. Então, por isso que é importante você ter várias fontes de renda. Porque se uma secar, você tem as outras que não vão te deixar faltar. E aí você tem fôlego, você tem oxigênio para pensar em novas alternativas, em como superar aquele obstáculo, aquela dificuldade. Então, crie novas fontes de renda para você ter a sua renda passiva, para você produzir essa renda passiva. Que nada mais é que a gente construir a nossa aposentadoria. Que é, eu levei um tempo para acumular aquele capital, para construir aquele patrimônio e agora chegou a hora de desfrutar. Isso nada mais é que a nossa renda passiva. Então eu ajuntei por um bom tempo e agora eu vou desfrutar. Então eu não preciso trabalhar para usufruir daquele dinheiro, porque eu já fiz isso antecipadamente. Então essas foram as nossas 5 dicas para você não deixar de construir patrimônio, para você ter uma vida financeira mais equilibrada, mais saudável e desfrutar da sua aposentadoria. Não ser como a maioria dos brasileiros que não podem parar de trabalhar quando se aposentam, que depende dos filhos, que depende dos parentes e o pior, que depende de ajuda de terceiros. E que você possa ter uma vida digna, ter uma aposentadoria com tranquilidade, desfrutar da vida, porque a vida ela é bela, se a gente se planejar, se a gente se estruturar. Então eu espero que eu possa ter te ajudado a colocar a sua cabeça para funcionar, para você começar a poupar a partir de hoje, começar a construir patrimônio, entender que isso vai ser não só bom para você, mas também para sua família, para sua próxima geração. Comenta aí o que você achou, quais foram os insights que você teve no vídeo de hoje. Já deixa o like e ativa o sininho de notificação. A gente se vê no próximo vídeo, porque aqui é preto no branco. Até mais! Os pretos no topo, você vai ter que admitir, porra. Pretos reinando no topo, eles vão ter que ouvir. Grito em alto e bom som.